Olha, existem alguns anos na história que são verdadeiros divisores de águas, sabe? E 1066 é com certeza um deles. Não foi só o fim de um reinado ou de uma dinastia. Foi o final espetacular e sangrento de uma era inteira, a Era Viking. Tudo começa em janeiro de 1066. O rei da Inglaterra, Eduardo, morre sem deixar nenhum herdeiro. E aí, claro, o trono fica vago, o que na época era um convite para o caos. Isso acaba gerando uma crise de sucessão que atrai gente poderosa de toda a Europa, todos de olho na coroa. E aqui a gente tem os nossos três protagonistas. Primeiro, Harold Godwinson, um conde inglês superpoderoso que foi eleito pela nobreza local. Depois vem Harald Hardrada, o temido rei viking da Noruega, uma verdadeira lenda viva da guerra. E por fim, William, o duque da Normandia, que, olha que interessante, também era descendente de vikings que tinham se estabelecido na França. Eram 3 homens, um trono. O palco estava montado para uma briga de gigantes. Ok, mas como é que uma disputa pelo trono da Inglaterra se torna o capítulo final de toda a Era Viking? Para a gente conseguir entender essa conexão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Quase 300 anos, na verdade. Lá pro comecinho de tudo. A história dos vikings é, no fundo, a história da sua tecnologia naval, que era simplesmente revolucionária. O barco deles, o famoso navio longo, ou Langship, foi a chave que abriu o mundo inteiro para eles. E que era, hein? Pensa só, em cerca de 300 anos, eles foram de simples saqueadores a conquistadores de continentes e até exploradores que cruzaram o Atlântico. Eles não apenas aterrorizaram a Europa, eles basicamente a remodelaram por completo. O ataque ao mosteiro de Lindisfarne, lá em 793, foi um choque absurdo para todo mundo. Tenta imaginar a cena, monges vivendo tranquilamente e, de repente, saindo do mar, como se viessem do nada, aparecem esses guerreiros rápidos, brutais. Foi o jeito que eles se apresentaram para o mundo, uma nova força implacável e imprevisível. E essa aqui era a máquina por trás de todo esse sucesso. O navio longo era uma verdadeira obra-prima da engenharia. Era rápido, flexível e, o mais importante, tinha um calado baixo. O que isso significa? Que ele podia navegar por rios rasos, permitindo que os vikings atacassem cidades como Paris, bem longe da costa. Era a arma perfeita para a guerra de guerrilha naval. Mas a história fica ainda mais complexa. Os vikings não continuaram sendo apenas saqueadores para sempre. Com o tempo, eles evoluíram para algo muito maior e com uma influência gigantesca. Essa progressão é fascinante e é super importante para a gente entender o que aconteceu em 1066. Eles deixaram de ser uma ameaça que aparecia de vez em quando. Eles se tornaram parte da Europa, estabelecendo rotas comerciais, criando assentamentos e, por fim, fundando seus próprios reinos. Essa integração mudou o jogo completamente. E a influência deles era simplesmente imensa. Na Inglaterra, por exemplo, eles criaram o Danelaw, um território enorme governado pelas leis deles. Na França, eles fundaram a Normandia, e lá no leste criaram a Rus de Kiev, que é basicamente a origem da Rússia e da Ucrânia. O legado viking estava por toda parte, ajudando a moldar as nações que a gente conhece hoje. Agora, essa parte é muito legal, porque quebra totalmente aquele estereótipo do viking sujo e selvagem. Longe disso. Achados arqueológicos mostram que eles eram bem aciados. E mais, eles tinham um sistema legal bem sofisticado, o Thing, que era uma assembleia onde homens livres resolviam suas tretas. Era uma sociedade que valorizava a ordem tanto quanto a guerra. Muito bem. Agora que a gente já preparou todo o terreno, vamos voltar para a confusão de 1066, onde todos esses fios da história vão se encontrar de uma forma espetacular. A situação do Harold era um pesadelo. Ele tinha acabado de conseguir uma vitória incrível contra os Vikings do Hardrada, lá no norte, na Batalha de Stamford Bridge. Mas essa vitória custou caro. O exército dele estava exausto, e mesmo assim eles tiveram que marchar mais de 300 quilômetros para sul, numa velocidade alucinante para encarar outra invasão, a do William. A batalha que aconteceu em seguida, a famosa Batalha de Hastings, foi um confronto clássico de estilos. De um lado, a lendária muralha de escudos inglesa, uma parede quase impenetrável de infantaria com seus machados enormes. Do outro, o exército moderno dos normandos, que combinava infantaria, arqueiros e, o ponto-chave, cavalaria pesada. E por horas, a tática inglesa funcionou à perfeição. Os normandos atacaram com onda atrás de onda, infantaria, arqueiros, cavalaria, e a muralha de escudos simplesmente não quebrava. A disciplina dos anglo-saxões era impressionante.
Vendo que na força bruta não ia rolar, o William resolveu apelar para a astúcia. Ele mandou seus cavaleiros fingirem uma retirada, fugirem em pânico. Era uma manobra super arriscada, feita para tentar enganar os ingleses e fazê-los quebrar aquela formação perfeita. E a isca funcionou. As tropas inglesas, com menos disciplina, achando que a batalha estava ganha, saíram correndo morro abaixo para perseguir os normandos. Foi um erro fatal. A cavalaria normanda deu meia volta, cercou esses soldados em campo aberto e simplesmente os destruiu. A batalha se arrastou o dia todo. E lá pro final da tarde, quase no pôr do sol, o rei Harold foi morto. A lenda diz que foi com uma flecha no olho, mas a gente não tem certeza. O que importa é que com a morte do líder, a resistência inglesa simplesmente desmoronou. E esse é o ponto de virada. Uma única batalha, em um único dia, que não só acabou com a Inglaterra anglo-saxã, mas que, na prática, encerrou a era viking como uma força de invasão. E aqui está a grande ironia da história. O homem que venceu, o cara que sentou no trono, não foi o inglês, nem o rei viking da Noruega. Foi o William, o descendente de vikings que já tinham se tornado franceses. A era viking não terminou com uma derrota, mas sim com a sua própria e completa transformação. A conquista normanda foi muito mais do que uma invasão. Foi um ato de legado viking. Ela refez um reino inteiro, misturou culturas e fechou um capítulo da história mostrando que os descendentes daqueles antigos saqueadores eram agora os novos reis. No fim, a história deles nos mostra como tecnologia, ambição e uma capacidade incrível de se adaptar podem permitir que um grupo pequeno, que veio da periferia do mundo conhecido, mude para sempre o curso da história.